Imagine estar dirigindo no meio de uma tempestade daquelas em que você mal consegue enxergar a 1 metro à frente. A chuva não dá uma trégua, o celular perde o sinal faz tempo e o carro já começa a falhar. Neste momento, qualquer luz no meio da estrada parece um milagre. Foi exatamente isso que aconteceu. Um pequeno motel apareceu no meio do nada. Nada de luxo, só alguns quartos, um letreiro piscando e um senhor na recepção. Pareceu o lugar mais perfeito para esperar a chuva passar. Só que ninguém fazia ideia de que depois daquela noite ninguém conseguiria ir embora. No começo, tudo parece normal. Tem uma atriz famosa viajando com um motorista, um ex-policial levando um criminoso preso, uma família, um casal brigando, uma garota que só queria um lugar para dormir. Pessoas completamente diferentes, que nunca tinham se visto antes. Ou pelo menos era isso que eles acreditavam. Pouco tempo depois, um grito corta o silêncio. Um dos hóspedes aparece morto. Todo mundo corre para ver o que aconteceu. Ninguém entende nada. Parece uma pergunta muito simples. Se todos estavam no motel, quem matou aquele homem? A primeira reação é fechar tudo. Ninguém entra e ninguém sai. Pronto. E se o assassino estiver ali? Ele não tem como escapar. Só que alguns minutos depois, outra pessoa aparece morta. E aí o clima muda completamente. Até aquele momento eles estavam tentando descobrir quem era o assassino. Agora, todo mundo começa a pensar que pode ser a próxima vítima. O medo transforma qualquer pessoa. Quem parecia simpático agora parece suspeito. Quem tenta ajudar passa a ser visto como mentiroso. E toda aquela conversa termina do mesmo jeito, com alguém apontando o dedo uma para a outra. É nesta hora que eles resolvem fazer o que qualquer um faria. Vamos embora daqui. Eles entram no carro, pegam a estrada, dirigem durante vários minutos. Tudo parece normal, até que um deles olha pela janela e vê o mesmo letreiro, o mesmo estacionamento, o mesmo motel. Eles tinham voltado para o mesmo lugar de onde acabaram de sair. Sem perceber, ninguém consegue explicar. Eles tentam uma outra estrada, e depois outra, e o resultado é sempre o mesmo. É como se aquele lugar simplesmente não deixasse ninguém escapar. E enquanto todos tentam entender o que aconteceu, outra pessoa morre. E agora, ninguém dorme, ninguém confia em ninguém, e qualquer barulho parece anunciar a próxima morte. E o mais curioso é que o filme faz você mudar de ideia o tempo todo. Quando você finalmente pensa, agora eu descobri quem é o assassino, a história muda completamente. Sempre aparece uma nova pista, um novo suspeito, uma nova dúvida. Até que um detalhe começa a chamar muita atenção. Todas aquelas pessoas escondem alguma coisa. Um mente sobre o passado, o outro não é quem dizia ser, o outro parece bom demais, e quanto mais você conhece cada um, mais difícil fica descobrir quem realmente está representando o perigo. Quando restam poucas pessoas vivas, finalmente parece que tudo acabou. O assassino foi descoberto? Pelo menos é isso que o filme faz você acreditar. Só que aí acontece uma das reviravoltas mais inesperadas da história. Tudo aquilo, a tempestade, o motel, as mortes, as pessoas, nada daquilo estava acontecendo de verdade. Enquanto você acompanhava aquele pesadelo, no mundo real existia um homem preso, um assassino que sofria transtorno dissoativo de identidade. Em outras palavras, ele possuía várias personalidades vivendo dentro da própria mente. Cada pessoa daquele motel era uma dessas personalidades, e cada morte representava uma delas desaparecendo. Os médicos acreditavam que, eliminando todas as personalidades violentas, restariam apenas a inocente. Era a última chance de recuperar aquele homem. E por alguns instantes, parece que o tratamento deu certo. Só que existe um detalhe que praticamente ninguém percebe. A personalidade mais perigosa nunca foi a que parece mais ameaçadora. Ela estava escondida o tempo inteiro, disfarçada, observando tudo em silêncio. Quando todos acreditam que o pesadelo acabou, ela sobrevive. E é justamente ela que assume o controle. O assassino nunca deixou de existir. Ele apenas esperou o momento certo para aparecer. E é por isso que esse filme engana tanta gente. Você passa quase toda a história tentando descobrir quem matou aquelas pessoas. Mas a pergunta nunca foi essa. A verdadeira pergunta era: quem realmente estava no controle daquela mente?
E quando a resposta aparece, você percebe que o filme vinha deixando pistas desde o começo, só que ninguém prestou atenção. E o nome deste filme é Identidade, lançado em 2003. E mesmo depois de 20 anos, ele continua sendo um dos suspenses com uma das reviravoltas mais marcantes do cinema.